Olá pessoal, a gente agora vai fazer a revisão de mais um conteúdo, certo? Que é o conteúdo de eletrólise, que para quem já ouviu falar de eletrólise, a eletrólise é basicamente o processo oposto ao da pilha. A pilha ela tem como característica a geração, a produção de energia, certo? A eletrólise ela precisa de energia para funcionar. Mas então, se a eletrólise ela não produz energia, ela usa energia, então para que a gente utiliza ela? A gente vai utilizar a eletrólise para produzir substâncias ou então fazer com que reações aconteçam de forma não espontânea. Como assim? Por exemplo, se eu colocar sal dentro da água, a gente tem a formação do íons, então isso aí é uma formação espontânea. Então, se eu coloco duas substâncias e elas reagem sozinhas, então a gente tem uma reação espontânea. Mas e aquelas que a gente não reage espontaneamente? A gente usa processos como a eletrólise para fazer com que essas reações aconteçam. Um dos exemplos disso aí é o que a gente vai conseguir encontrar a partir da eletrólise do NaCl. Então a gente tem dois tipos de eletrólise, a gente tem a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea ela é sem um ambiente com a presença de água. Então aqui a gente tem ígnea, ela não apresenta água e a eletrólise aquosa, ela dentro do seu processo a gente tem a utilização da água, certo? Então, tirando essa característica da gente ter dois tipos de processo de eletrólise, a gente vai entender como é que funciona mais ou menos um, o equipamento da eletrólise. Então, tanto a pilha como o, a eletrólise, ela tem duas coisas que são bem fundamentais da gente conseguir entender como é que funciona o processo, que é a existência de anodos e catodos, certo? A gente tem aqui anodo, catodo. Onde a gente tem o sinal negativo, a região negativa, a gente tem o anodo, certo? Vocês podem lembrar lá de ânodos e cátodos. Vocês lembram, né? Ânodos negativos, cátodos positivos. Então, onde a gente tem o negativo é chamado de anodo e o positivo é chamado de catodo, certo? Então, eles vão me dar informações a respeito de como é que a corrente elétrica vai fluir dentro do processo da eletrólise, certo? Então, se eu colocar aqui uma descarga elétrica, a gente tem aqui essas setinhas aí indicando como é que a corrente elétrica vai prosseguir, certo? Então, a gente vai passar do processo de eletrólise aqui já para a reação de como é que funciona esse processo de eletrólise. Então, a primeira coisa é, se eu quero fazer com que essa eletrólise aconteça, eu sei que a substância que vai estar aqui dentro, ela vai dissociar. Ela vai precisar ter a sua dissociação. Então, se eu tenho aqui o NaCl, só o NaCl se dissocia em Na e Cl-, certo? Então, quando eu tenho esse processo aqui de Na e Cl-, eu quero saber como é que eu vou conseguir produzir, a partir disso daqui, o meu produto, que o meu produto vai ser, no caso, o Na sólido, certo? Que tem um NOx zero, e o Cl, que é um gás, certo? Que é o Cl2. Como é que eu vou produzir isso aí, já que isso é um processo não espontâneo? Se eu tenho aqui que o processo espontâneo é a formação do sal de cozinha, se eu for produzir o sódio sólido e o cloro em formato de gás, eu preciso estar nesse processo que não é espontâneo com a utilização da eletrólise. Então, para isso, a gente vai utilizar lá quando a gente estava estudando pilhas na semana passada, a gente viu os potenciais de redução e os potenciais de oxidação, certo? Então, a gente viu que o padrão é a gente utilizar os potenciais de redução. Aqui, eu trouxe os potenciais padrão de redução e os potenciais padrão de oxidação. Então, a gente tem que encontrar os potenciais para cada um desses íons. Então, para o íon Na+, a gente vai ter, vocês vão procurar naquela tabelinha que a gente viu, a gente vai ter o potencial de redução, no caso aqui, já que a gente tem um elétron antes da seta, o potencial de redução, e a gente tem um potencial de oxidação para o cloro, certo? Então, a gente vai encontrar ele no formato de redução, mas a gente só inverte, porque a gente precisa dos potenciais para esses íons, certo? Naturalmente, na tabela de potenciais padrões de redução, o cloro sólido vai estar na frente, certo? Então, essa reação vai estar ao oposto. Imagina que é os potenciais de cada um dos íons. Então, o potencial do Na+, e o potencial do Cl-. Quando eu faço essa reação aqui, a gente tem os potenciais de ambos são negativos.
Uma coisa é, se os dois já negativo, a gente está indo para o caminho certo. Porque como lá na pilha, para ser um processo espontâneo, a gente tem que o potencial tem que dar positivo, para eletrólise, já que não é espontâneo, o potencial tem que dar negativo. Então, já que ambos dão negativo aqui, a gente já percebeu que é um processo que a gente está fazendo da forma correta. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho aqui as mesmas reações, certo? E agora eu vou conseguir encontrar a reação global para esse processo de eletrólise. Então, eu tenho aqui o Na, que é o produto que está aqui na eletrólise. Então, a gente tem a reação de ionização deles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o produto que está aqui dentro e fazer a reação de ionização dessa substância. E a partir dos íons dessa substância, eu pego os potenciais padrões de cada um. Então, eu vou ter as mesmas reações dos seus potenciais. E a partir disso aqui, eu vou conseguir gerar uma reação global. Então, se eu pegar isso aqui, eu vou começar. Vocês lembram que a gente fez no outro vídeo aula? A gente começou a cortar tudo que estava de um lado da seta de uma reação com o outro que está do outro lado da seta, porque se são iguais e lados opostos, a gente pode cancelar. Então, por exemplo, Na+ está do lado de cá da seta e aqui em cima está do lado de lá, certo? Então eu posso cancelar Na com Na. A gente tem que o Cl aqui está do lado de cá da seta e A aqui está do lado de lá da seta, então eu posso cortar. Percebam que esse elétron, um elétron, está do lado de cá da seta e o daqui está do outro lado da seta, então eu posso cortar. E percebam que só ficou isso. Na a gente está antes da seta, então em nenhum lugar a gente tem Na depois da seta. O Na sólido a gente só tem de um lado da seta, do outro a gente não tem nenhuma das reações. E a mesma coisa com gás cloro. Então agora a gente vai juntar o que sobrou. Então eu vou ter o Na, Cl, não tem mais nada antes da seta, produzindo o Na sólido, mais 1/2 de gás cloro, que apresenta um potencial igual à soma desses aqui. Então a gente vai ter 6. Então vou ter aqui o potencial vai ser menos 4 volts, certo? Então eu vou precisar de 4 volts sendo aplicado aqui. Então eu vou precisar de uma pilha de 4 volts para isso aqui conseguir funcionar, certo? Porque naturalmente ele não acontece. Então a gente tem uma reação não espontânea, que é o que caracteriza um processo de eletrólise, certo? Então aqui a gente tem que esse processo de utilização do gás do sal de cozinha para produzir o Na sólido, no caso o metal sódio, mais o gás cloro, eu preciso ter uma descarga de uma pilha de 4 volts para conseguir esse processo, certo? Agora a gente vai ver o exemplo para o processo de eletrólise aquosa. Pessoal, na eletrólise aquosa, a gente tem uma característica bem específica, que é o fato de a gente estar trabalhando agora não mais só com o sal de cozinha, mas quando é aquoso eu tenho no meio água, certo? Então agora eu vou ter que encontrar a reação de dissociação das duas moléculas, das duas substâncias. Então, se eu tenho Na, já que é um processo aquoso, eu tenho NaCl, que é o meu produto principal, e eu tenho a água, que é um secundário, porque é uma substância que está no meio aquoso. Então aqui eu tenho, da mesma forma que o exemplo anterior, a gente vai fazer a reação de dissociação do NaCl, certo? Que NaCl produzindo Na+, mais Cl-, e agora também o da água. Então eu tenho água produzindo 2 íons de H+, e um O2-, certo? Lembrem, isso aqui tem um 2 aqui porque a gente fez o balanceamento, certo? 2 hidrogênios aqui e 2 aqui. Para isso, nesse caso, já que a gente tem agora a eletrólise aquosa, eu vou utilizar uma coisa que a gente tem aqui nessa tabelinha. Então, nessa tabela desse livro aqui de vocês vão consultar essa tabelinha aqui, certo? Essa tabelinha aqui, ela vai me dizer qual dos meus íons, tanto os anodos como os cátodos, eles vão ser os principais para a reação. Como assim, professor? Percebam que o cátodo, aqui ó, a mesma coisa serve para cá, certo? Cátodo é o positivo e o anodo é o negativo. Só que, preste atenção, dentro do meu eletrodo, a gente tem 2 íons positivos e 2 íons negativos. Então, eu teria, tecnicamente, 2
duas substâncias que caracterizavam como cátodos e duas como ânodos. Mas qual é que eu vou considerar para a minha reação da minha eletrólise? Porque a gente tem que ter uma reação de redução e uma reação de oxidação. Mas qual delas eu vou utilizar para ser o meu cátodo e o meu anodo? Lembrem que a gente tem dois tipos diferentes. Então você vai lá naquela tabelinha que eu acabei de mostrar a vocês, que ela está na página 414, essa tabelinha aqui, certo? E ele vai me dizer qual é a preferência. Então eu já tenho essa informação aqui, e eu sei que entre o Cl e o oxigênio, entre esses dois aqui, o que tem preferência vai ser o meu Cl, certo? Ele tem preferência em comparação com o O2, ou seja, se eu der uma descarga elétrica, o que sofre o processo de oxidação primeiro é o cloro e não o oxigênio, certo? Então aqui eu vou ter e entre o H+, e o Na, o que me dá preferência, isso olhando a tabela, certo? Que eu mostrei a vocês. Entre esses dois aqui, quando eu dou uma descarga elétrica, o primeiro que eles passam por um processo de redução vai ser o meu hidrogênio, certo? Então eu vou ter aqui H+, mais um elétron produzindo H2. Então aqui eu vou ter, quando eu faço o balanceamento, eu vou ter 2 aqui, certo? Então, a gente tem aqui que dos ânions e dos cátions, o que vai ter preferência na minha eletrólise vai ser o cloro para o ânodo, certo? E o H para o cátodo. Só que em outras reações pode ser diferente, então por isso que tem que constar a tabelinha nessa situação, certo? Então aqui eu tenho as reações. Isso daqui, lembrando que eu escrevi isso aqui, você pode dizer, professor, mas eu não vou saber essa reação. Essa reação ela tem lá na tabelinha dos potenciais padrões de redução, certo? Então quando você vê lá, eu quero encontrar o potencial padrão do íon Cl, então você vai procurar lá o Cl- e você vai achar, certo? Ou só o Cl2, no caso o gás cloro. Se você não achar o Cl-, você vai procurar pelo gás cloro, que ele vai lhe dar o mesmo produto, certo? Então, se você quer procurar o potencial padrão, tanto do Cl, quanto do H, quanto do N, quanto do O, você vai olhar na tabelinha de potenciais padrão de redução que você vai encontrar todos. Então, tem aqui o potencial padrão, esse caso aqui é o potencial padrão de oxidação, porque o de redução tá lá, certo? Mas como eu quero encontrar o potencial do íon e não do gás, eu mudo a reação e agora é uma reação de oxidação, certo? Então tem essa reação de oxidação para o Cl- e aqui eu tenho a reação de redução para o íon H+, certo? Então os potenciais de cada um desses são menos 1,36 volts, e esse daqui para o hidrogênio é igual a zero, certo? Então o potencial padrão desse aqui, dessa meia reação é essa aqui, e o potencial dessa meia reação aqui vai ser 0 volts, certo? Para o hidrogênio, ele é o único que tem o potencial de 0 volts. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra e encontrar a reação global a partir dessas semi-reações. Lembrando, o que tem de um lado da seta, que é igual com o outro lado da seta, a gente corta, independente de qual reação seja, certo? Então vamos procurar de um por um. Por exemplo, o NaCl, a gente tem NaCl desse lado aqui da seta. A gente tem nenhum NaCl do outro lado da seta, nenhuma das reações, então a gente não corta. O Na+, eu tenho desse lado da seta e tenho nessa... Cadê? Não, na verdade eu não tenho também Na+. Então o Na+, também ele vai continuar no lugar que ele está. O Cl, eu tenho Cl aqui e Cl aqui, então eu posso cortar. Cl com Cl, certo? A gente vai ter H2, H2O, então H2O não tem em lugar nenhum. 2H2 eu tenho 2H2 aqui, tenho 2H2 aqui. O2- eu tenho aqui, também não tem mais nenhum lugar. E eu tenho esse elétron aqui e aqui também, ó, um do lado da seta e outro do outro, então eu posso cancelar. Deixa eu ver o que mais. Acho que só isso. Pronto, então agora a gente só faz, vou colocar aqui, certo? Só faz juntar
as coisas que ficaram do lado da seta, que não foram cortadas, com as outras coisas do outro lado da seta que não foram cortadas. Então eu vou ter aqui o que não foi cortado, NaCl mais H2O, certo? Isso aqui vai ficar pequeno, vou ter que apagar aqui em cima. Não tem mais nada antes da seta, então eu boto a seta agora. Produziram esse daqui, Na+, mais O2 menos, mais 1/2 Cl2 mais H2. Não é isso? Então, isso daqui vai ter que potencial? A soma desses dois. Então, a soma desses dois vai dar exatamente esse potencial aqui, porque isso aqui é zero. Então, o potencial desse daqui vai ser menos 1/36 volts negativo. Então, para eu ter essa reação, para que essa reação aqui, se eu colocar NaCl mais água e não produzir só íons H+, e Cl-, e sim agora produzir gás hidrogênio e gás cloro, eu vou precisar dar uma recarga nesse meu eletrodo de menos 1,36 volts, certo? Então, se eu der essa carga dentro de um processo de eletrólise com essas substâncias, eu consigo produzir não mais só o íon Na+, e Cl-, mas agora eu consigo produzir todos esses produtos aqui, certo? Então, pessoal, é isso. Quem tiver alguma dúvida sobre esse processo, vá no WhatsApp conversar comigo para a gente tirar as dúvidas e não esqueçam de responder o praticante desse capítulo, certo?